Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando para mais um programa TV Sintese. E no programa de hoje, você vai assistir a uma bela entrevista com o professor Romero Venâncio, do Departamento de Filosofia da UFES e dirigente da Associação Docente da Universidade Federal de Sergipe. Vamos defender o seu lado no nosso quadro O Direito é Seu. E para terminar o programa em alto astral, vamos trazer a dica de um bom filme para você assistir neste final de semana. Então, senta, acomode-se, fique à vontade. TV Sintese está no ar. Aqui no TV Sintese é assim, mexeu com você, mexeu com a gente. Então, fique atento ao nosso quadro O Direito é Seu. Manda ver, doutor Hildon. O direito é seu. O Senado analisará a votação de uma proposta do governo federal chamada PEC 186 de 2019, que eles chamam de PEC emergencial. No momento que esse vídeo estiver sendo exibido, é possível que a PEC tenha sido aprovada no todo ou em parte. Então, qual a importância de falarmos sobre a PEC 186 para a classe do magistério e para toda a sociedade? Bem, antes de entrar na PEC 186, vamos lembrar que em 2016 o governo Temer aprovou junto ao Congresso Nacional a emenda constitucional número 95, na qual congela as despesas governamentais por 20 anos, ou seja, até 2036. Em 2019, no mesmo ano que foi aprovada a maléfica reforma da Previdência, o governo Bolsonaro entrega ao Congresso Nacional 3 PECs, a PEC 186, 187 e a PEC 188, chamada por ele de Plano Mais Brasil. Essas 3 PECs tratam exclusivamente de a PEC 186, emergencial, 187, o Pacto Federativo, e a 188, fundos públicos. Segundo o governo federal, ele entregou na condição de ela ser urgente todas as suas votações. Porém, a pandemia a colocou todas elas de molho. Agora, em 2021, em plena crise econômica, sanitária e social, o governo traz à tona a PEC 186, que nada mais é que a possibilidade do governo federal deixar de ser obrigado a repassar dinheiro para a educação e a saúde, já que, até o momento da gravação desse vídeo, é uma obrigação constitucional o governo passar parte de todos os valores carregados de impostos para a educação e para a saúde. Eles estão se aproveitando de que existe a necessidade da continuidade da concessão do auxílio emergencial àquelas pessoas sem renda e desempregadas em virtude da pandemia. Para quê? Para chantagear o Congresso Nacional, informando a população que só poderá conceder por mais 4 meses o valor de R$ 250 do auxílio emergencial, caso a PEC seja aprovada. No entanto, é bom a gente aqui observar o seguinte: o mesmo governo federal esquece de falar à população que a aprovação desta PEC 186 é a chave para que eles reduzam o atendimento público em hospitais, escolas, afetando a renda de servidores públicos, aposentados, pensionistas, além de comprometer inúmeras outras políticas de assistência social. Na linguagem popular, o governo está dando com a mão e retirando com a outra. Fique atentos para o que for aprovado, pois poderemos estar indo para um caminho que transformará o país em um país de miseráveis, sem educação, sem saúde, sem assistência social e com arroxo ainda mais aos servidores públicos. Pois, além de essa reforma vir a prejudicar a todos os servidores públicos, ainda temos a reforma administrativa que já está no Congresso Nacional. Professores, havendo alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, entrar em contato com a assessoria jurídica do sindicato, agendando pelo site ou ligando para alguma subsede ou para a sede do sindicato para que possamos o atender. Até lá, um forte abraço. O direito é seu. Em nosso quadro Cine Resistência de hoje, nós vamos apresentar o filme Abraço, em comemoração ao lançamento internacional do nosso filme. Confira! No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema,
trabalhadoras da Internacional da Educação para a América Latina, IEAL, e a CNTE farão um lançamento internacional do filme Abraço, no próximo dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A IEAL, junto com a CNTE e a CUT Brasil, apoiou a realização do filme, patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, Sintese. O filme, legendado em espanhol, será exibido pela plataforma Zoom. O filme Abraço faz uma leitura crítica do atual cenário político brasileiro quanto ao processo contínuo e perene de abandono e desvalorização da educação pública e de seus profissionais. O filme Abraço pode ser visto através das plataformas digitais como Apple TV, Google Play, Now, Vivoplay, Look e YouTube Filmes. Bom divertimento para todo mundo! No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A nossa entrevista especial deste sábado é com o professor Romero Venâncio, do Departamento de Filosofia da UFES e dirigente da Associação Docente da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, professor Romero, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Professor, para começar aí a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma síntese do cenário que o Brasil vive dentro do governo Bolsonaro. Eu queria saudar primeiro a todos e a todas que fazem o Sintese, o sindicato combativo e importante do Estado de Sergipe. Veja, eu queria começar dizendo algumas palavras em forma de desabafo. É triste, é cruel, é nefasto, é doloroso, né, sabermos que nos últimos anos, eu diria de 2013 para cá, o Brasil vive uma situação terrível, né, que é esse avanço de uma extrema-direita, que é o avanço do que tem de mais nefasto em termos de política no país, e esse programa deliberado de destruir instituições democráticas e populares. Então, eu definiria o governo Bolsonaro como um dos piores governos da história da República do Brasil, se não o pior, né? Agora, ao mesmo tempo, eu diria que Bolsonaro acaba sendo aquilo que, biblicamente, nós chamamos de provação. Uma grande provação para o movimento sindical brasileiro, para as esquerdas brasileiras como um todo, que estava acostumado com um tipo de democracia que, na verdade, nós não queríamos reconhecer, mas deveríamos ter reconhecido, muito frágil, né? A democracia que a minha geração, respirou, ela nasce basicamente na década de 80, com o fim da ditadura militar, que não foi fim, né? Porque desde a anistia, aquela anistia acochambrada, aquela anistia conciliada, ela já mostrou que os militares não foram derrotados. Segundo, foi uma redemocratização que teve na cabeça gente como Sarney, etc. Então, assim, a nossa democracia, essa democracia contemporânea, que vem a partir de 85, 86 e consolidada com a Constituição de 88, ela é uma democracia muito frágil, né? Basta ver, é uma democracia que elegeu o Collor, é uma democracia que implementou uma série de políticas neoliberais nos anos 90, é uma democracia que se permitiu coisas como fake news, mentira à torta e à direita. Hoje em dia, fazer política é fazer mentira. As redes sociais, elas tomaram conta disso, na verdade. Você tem uma eleição que foi decidida no WhatsApp, quando eu imagino que em 2018 a eleição foi decidida no WhatsApp, aí eu vou para os grupos de WhatsApp assim, grupo do pão caseiro do WhatsApp, alguém do pão caseiro está dizendo que a Lua, o homem não foi à Lua. Alguém do grupo do pão caseiro disse que escutou em outro grupo do WhatsApp que o homem não foi na Lua e o homem não foi na Lua. Veja, eu sinceramente, isso é uma tragédia, né? Aí você cria toda uma política negacionista e tal. Agora, como parece que no Brasil o que é pior ainda pode piorar, a gente tem Bolsonaro e tem uma pandemia, né? Aí eu diria, é outra página terrível no cenário brasileiro, que é você ter 10 milhões de infectados e agora, eu estou falando agora, mais de 240 mil pessoas mortas por conta da Covid. Nós somos campeão de mortalidade por Covid no mundo, com um governo de direita, incompetente, absolutamente irresponsável sobre a vida. Um governo que na verdade, promove a chamada necropolítica. Então, nesse sentido, é um momento dificílimo para todos nós,
É o máximo que eu poderia dizer nesse momento agora. Com relação à pauta específica da educação, a educação que nesses tempos sombrios em que estamos vivendo tem sido frontalmente atacada. Inclusive, a Universidade Federal de Sergipe está num processo de intervenção. Professor, conta pra gente como é que está a movimentação dentro da universidade contra essa atitude antidemocrática. Olha, foi terrível. Primeiro, concordo plenamente com vocês, do Sintese, foi antidemocrático mesmo. Ela é uma interventora, ela não foi eleita, era uma pessoa completamente desconhecida, o nome dela é professora Liliádia, ela é do Departamento de Serviço Social e aceitou se prestar esse papel ridículo, terrível, cruel, né, que é você aceitar ser interventora de Bolsonaro, interventora de um Ministério da Educação completamente perdido, né, nas mãos de um ministro negacionista, fundamentalista, etc. É terrível isso, né? Saber disso para nós é muito difícil. Então, assim, está difícil. Obviamente que há um combate, há uma reação interna. Os professores ainda não sabem exatamente o que fazer, os estudantes ainda não sabem exatamente o que fazer, nem os técnicos administrativos. Mas, de fato, uma coisa temos certeza, não dá para aceitar a intervenção. Não dá para aceitar algo antidemocrático numa universidade que foi construída democraticamente. Então, assim, nós temos hoje um comitê da UFES, com participação da sociedade civil, que é um comitê contra a intervenção. Esse comitê tem se reunido, esse comitê tem feito eventos, cartazes, faixas, todos no tom da denúncia, né? Então, assim, nesse comitê está o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da UFES, está a ADUFES, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Sergipe, e está o SINTUFES, que é o Sindicato dos Trabalhadores, né, Técnico-Administrativo da UFES. Então, além disso, está o pessoal da APG, que é a Associação de Pós-Graduação, e está também a Associação Atlética Universitária dos Estudantes, que é ligada ao DCE, também está presente. Então, você tem aí 5 entidades que representam, de fato, os lutadores e lutadoras da UFES, mais apoio da sociedade civil. Nós temos o apoio da OAB hoje, nós temos o apoio da CUT, por exemplo, da Central Única dos Trabalhadores, nós temos o apoio da Conlutas, nós temos o apoio de uma série de sindicatos, inclusive do Sintese. Então, assim, é importante manter a luta, né? E tem um documento do Ministério Público Federal, um documento do Ministério Público Federal, que tem 79 páginas, né, que foi encaminhado, inclusive, ao juiz que vai dar o parecer, né, porque há uma liminar correndo na Justiça, que é o seguinte, que é dizendo que não houve irregularidade na lista tríplice organizada pela gestão anterior e que o que se deve fazer é respeitar a lista tríplice. E o governo deve indicar nos 3 nomes que a lista tríplice foi encaminhada, né, que é o nome do professor André Maurício, o nome do professor Walter e da professora Vera Núbia. Então, o reitor ou a reitora da universidade teria que ser escolhido entre esses 3 nomes, porque assim foi respeitada as regras da universidade. Ainda na pauta de educação, professor, como é que está a discussão em relação ao retorno das aulas presenciais na Universidade Federal de Sergipe? Pois é, mais um capítulo nefasto, né? A gente ter que, diante de uma pandemia como essa, diante de uma situação como essa, diante do número de mortos como esse, diante do número de contaminação como isso, diante de estudos de professores da própria UFES, a gente tem que discutir a volta de aula presencial. Eu, sinceramente, me sinto envergonhado e constrangido de ter que perder tempo com isso, porque, na verdade, era para a gente ter clareza de que manter as aulas remotas, porque foi assim todo o ano passado, aprimorar essas aulas remotas, avaliar, melhorar elas, e nem pensar em voltar em aula presencial. Por quê? Por uma situação óbvia e simples. A UFES é ponto de aglomeração. A UFES é ponto de risco. Os estudantes não só ficam na UFES, eles vêm de ônibus do interior, eles vêm de ônibus dos terminais. Significa dizer, a UFES vai aumentar a aglomeração na cidade e, consequentemente, aumentar a aglomeração na universidade. E, consequentemente, e obviamente, a UFES será um ponto perigoso para contrair o vírus da Covid-19. É isso, é uma coisa óbvia. Eu não sou médico, eu não sou sanitarista, mas é óbvio isso. Isso é dito por epidemiologistas, por sanitaristas, por médicos, isso está em jornal, isso é terrível, né? Eu acho terrível. A gente já aprovou em assembleia contrário. A DUFES aprovou em 2 assembleias que é contrária à volta à aula presencial. A DUFES defende voltar apenas quando tivermos a vacina, tanto para os professores como para os estudantes, e voltar numa situação minimamente segura. Agora é a mais completa insegurança. A sensação que fica, professor, diante de tudo isso que você colocou aí para a gente,
é que estão agindo como se a pandemia tivesse acabado, né? Exatamente. Veja, a ideia de que a reitora, a interventora, na verdade, ela elaborou um programa de biossegurança que, na verdade, não significa nada perante o número de alunos e professores que vão ter nos campos, né? Porque é Laranjeiras, é Nossa Senhora da Glória, é Itabaiana, é Lagarto. Então, assim, é triste e é perigoso. Então, assim, esse sentimento de que a pandemia passou e a gente pode, de certa forma, aliviar uma precaução rigorosa é terrível, e achar que máscara e álcool gel vão dar conta de milhares de estudantes circulando em salas fechadas, em ambientes fechados, em laboratórios fechados, achar que vai dar conta. Não vai dar conta, né? A possibilidade de contaminação aumenta muito e, consequentemente, o risco, né? Nós já tivemos, a semana passada, a morte de um professor da ativa por Covid, que foi o professor Menilton Menezes, que era do Departamento de Física. Então, nós estamos de luto, inclusive, a USP está de luto, porque nós já tivemos um professor que morreu por contaminação de Covid-19 e era professor da ativa do Departamento de Física, repare. Então, assim, não é possível voltar, eu acho uma pena é até duro falar isso, né? Esse desleixo com a vida, minha gente. É muito cruel você ver isso. Parece que essa pandemia revelou muito, né, dessa conduta maldosa, né, que a gente está vivendo no mundo contemporâneo. Assim, que eu acho que uma das coisas mais maldosas que tem em termos de conduta é quando a vida ela começa a ser desvalorizada, ela começa a ser regateada por qualquer outra coisa. É uma pena, né? É lamentável. E como se fosse pouco, tudo que estamos vivendo em nosso país, ainda estamos aí na iminência da aprovação da PEC 186, que coloca como condição para o pagamento do novo auxílio emergencial às famílias mais pobres acabar com o investimento mínimo em saúde e educação previstos pela Constituição. Vale aí destacar que esse novo auxílio emergencial, o seu valor seria menos da metade do auxílio anterior e atenderia aí metade dos beneficiários. Então, professor Romero, o que estamos vendo, mais uma vez, é uma política nefasta e chantagista por parte do governo Bolsonaro, não é? A PEC é uma desgraça. A PEC ela é uma PEC populista e mentirosa, porque ela quer dizer que ele vai ampliar o auxílio emergencial para atender os mais pobres diante de um quadro de 14 milhões de desempregados, e, ao mesmo tempo, ele vai tirar desses 14 milhões de desempregados aquilo que, estrategicamente, lhe é importante, que é a saúde e a educação. Então, assim, a ideia é não deixar aquelas pessoas morrer de fome, mas, assim, saúde pública e educação, vocês podem fechar, pode tirar o cavalinho da chuva, porque elas vão ser desconstruídas paulatinamente. E é mais grave ainda no caso da saúde, porque nós estamos numa pandemia. Como você tira recursos de um ministério que é o único que pode combater a pandemia? Isso é grave, né? Isso é muito grave e tal. Então, assim, eu acho terrível essa PEC, ela é nefasta, não há outra palavra para isso, tal, e, de certa forma, é fundamental que a gente lute contra isso. Não há outro caminho, porque primeiro, não há possibilidade de diálogo algum com o governo de extrema-direita, como o governo Bolsonaro. Então, a única língua possível é a luta, não há outra coisa, e é necessário, né, que as esquerdas se reorganizem e vão para a luta para além das eleições. Muito obrigada, professor Romero, por essa entrevista. TV Sintese agradece a sua participação e esperamos te ver em breve. Quero terminar o programa de hoje pedindo para você refletir sobre uma notícia que eu vou ler literalmente para você agora. Na Bahia, por causa do avanço da Covid-19, o governo decretou toque de recolher todos os dias, começando às 20 horas e terminando às 5 da manhã do dia seguinte. Por causa da Covid, o estado de Sergipe pode fechar a sua divisa com o estado da Bahia. Pessoal, a situação é muito grave e séria. Por isso, se puder, por favor, fique em casa. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há